Olá pessoal, tudo bem? Mais um encontro, mais uma videoaula. É um grande prazer estar aqui reunido com vocês toda semana com as minhas videoaulas. Aulas de física para o Enem, como sempre, né? Resolvo e explico as questões, certo? Para vocês. Hoje eu vou fazer 4 questões. As 3 primeiras são do Enem 2013. Uma envolvendo o ramo da física calor e 2 questões sobre o ramo da eletricidade. Uma delas, por exemplo, vai fazer o cálculo do campo magnético, ok? E para finalizar, uma do Enem 2014, do ramo mecânica, sobre movimento circular uniforme. É importante vocês ficarem bem atentos ao enunciado da questão, aos dados, certo? Fazer análise desses dados direitinho para vocês não terem problema no entendimento da questão. Então vamos lá para a primeira questão de hoje. Vamos então para a primeira questão de hoje. Enem 2013 envolve aí 2 ramos da física, o calor e a óptica, certo? Por isso que é importante ter o conhecimento aí de todos os ramos da física. Vamos à leitura da questão. Em um experimento foram utilizadas 2 garrafas PET, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. A figura aí, inclusive, mostra essas 2 garrafas PETs e os termômetros onde eles foram acoplados. No ponto médio da distância entre as garrafas foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente, que também é observada na figura, a lâmpada acesa. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas, enquanto a lâmpada permaneceu acesa e após a lâmpada ser desligada e atingirem equilíbrio térmico com o ambiente. Então, ocorreu essas 2 situações. A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo o experimento foi, letra A, igual no aquecimento e igual no resfriamento. Letra B, maior no aquecimento e igual no resfriamento. Letra C, menor no aquecimento e igual no resfriamento. D, maior no aquecimento e menor no resfriamento, ou é maior no aquecimento e maior no resfriamento. Vamos então para a resolução da questão. A resposta da questão aqui ela é bem direta, porque o preto, é a combinação de todas as cores do espectro luminoso, fazendo com que ele absorva todos os espectros. O preto tanto ele absorve como ele emite facilmente. Logo, a garrafa preta absorve com maior velocidade a energia radiante, consequentemente, a variação de temperatura também é maior, aquecendo mais rápido. Acompanhando essa mesma ideia, a emissão da energia absorvida pela garrafa preta também é maior, fazendo com que o resfriamento também seja mais rápido. Resposta letra E. Tanto o resfriamento como o aquecimento, eles são rápidos, certo? Porque o preto ele tanto absorve como emite muito bem, certo? A energia. Também do Enem 2013, envolvendo agora o conteúdo de eletromagnetismo, vamos para a leitura da questão. O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar a energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220 volts, de modo a manter inalterada sua potência. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra, de mesmo material e com U ou A. Letra A, dobro do comprimento do fio. Letra B, metade do comprimento do fio. Letra C, metade da área de seção reta do fio. D, quadruplo da área da seção reta do fio. Letra E, quarta parte da área da seção reta do fio.
Muito interessante essa questão, vamos ter que fazer algum lembrete e conteúdo teórico. Para resolver essa questão, nós teremos que relembrar conceitos de potência elétrica e resistência elétrica. Vamos aqui primeiramente para a potência elétrica. Então, a potência elétrica ela é definida como a rapidez com que um trabalho é realizado, ou seja, a medida do trabalho realizado por unidade de tempo. A unidade de potência no Sistema Internacional de Medidas é o watts, esse Wzinho em maiúsculo. Para calcular a potência elétrica, utiliza-se a seguinte fórmula, que é P é igual ao produto de U vezes I. O U aí é justamente a diferença de potencial, certo? A tensão, a unidade é volts, e I é a corrente elétrica, que a unidade é ampere. Também a potência pode ser calculada para um resistor, certo? Para calcular a potência elétrica em um resistor, a gente utiliza então essa outra equação. P é igual a R vezes I ao quadrado. R é a resistência elétrica e I é a corrente, no caso aí é ao quadrado. No entanto, usando a lei de Ohm, U igual a R vezes I, podemos substituir a corrente na expressão anterior, certo? P igual a R vezes I ao quadrado, né? Substituindo aí, e encontrar a potência em função da diferença de potencial e da resistência. Nesse caso, teremos então a nova equação para a potência elétrica. P é igual ao quadrado dividido por R. Inclusive, esta vai ser a equação que nós vamos utilizar para resolver a questão aqui, certo? Vamos partir agora para o conceito de resistência elétrica. É muito importante sabermos o que é a resistência elétrica. A resistência elétrica ela é inversamente proporcional à corrente. Então, resistência elétrica ela transforma parte da energia cinética dos elétrons em energia térmica, que aquece o material. No caso, os resistores são utilizados nos circuitos elétricos e a principal função é converter energia elétrica, os resistores. E nós temos aí a lei de Ohm, que é igual a U é igual a R vezes I, certo? Isolando aí o R, nós ficamos que a resistência ela ficará sendo igual à diferença de potencial dividido pela corrente. Por isso que resistência e corrente elétrica são inversamente proporcionais. Quanto maior a resistência elétrica, menor é a corrente. A resistência elétrica, o próprio nome já está dizendo, a resistência ela impede o transporte da corrente, certo? Ou seja, o transporte de energia através de corrente elétrica em um circuito. Aqui nessa figura tem uma representação de um resistor, certo? A representação gráfica nesta figura B. E o A como é um resistor em um circuito elétrico, certo? Isso aí é uma figurinha mostrando como é o formato de um resistor em A. Belezinha? Então, resistência elétrica é inversamente proporcional à corrente. Na lei de Ohm, no caso, os resistores têm a mesma resistência elétrica, certo? Essa figurinha aqui mostra justamente que a voltagem ela empurra a corrente, no entanto, a resistência ela vai impedir que a corrente seja estabelecida, certo? Por isso que são inversamente proporcionais, corrente e resistência elétrica. Continuando aqui em resistência elétrica, nós vimos a primeira lei de Ohm, que nos diz que a resistência é igual à razão entre a diferença de potencial sobre a corrente elétrica. Resistência e corrente elétrica são inversamente proporcionais. Aqui no caso, nós vamos tratar da segunda lei de Ohm, e essa segunda lei de Ohm ela vai envolver a resistividade do material. A resistência elétrica, então, ela vai depender de três fatores: do comprimento do fio, da área de seção transversal A e do material de que o fio é feito, que vai justamente nos dar o valor da resistividade. Essa constante de proporcionalidade ρ aí, que é esse símbolozinho grego, ele vai indicar a resistividade do material. Então, nós chegamos nessa nova equação para resistência elétrica. R é igual a ρ, multiplicando aí a razão entre o comprimento
do fio sobre a área de seção deste fio que está sendo considerado. Essa figura aqui mostra justamente que representa o comprimento e a área de seção. No entanto, é importante saber que quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência elétrica. Ou seja, a resistência é diretamente proporcional ao tamanho do fio. Quanto maior a área de seção, menor a resistência, certo? Desse material. Materiais com resistividade entre 10 elevado a menos 8 e 10 elevado a menos 6 ohm por metro são materiais condutores. Já materiais com a resistividade entre 10 elevado a 10 e 10 elevado a 16 ohm por metro são isolantes, certo? Então, essa informação aí é importante, essa observação. Outra coisa aqui fundamental é saber que a unidade de resistividade é ohm vezes metro. Veja que não é a mesma unidade para resistência, certo? Tem que se observar aqui na questão o seguinte, que temos um chuveiro com uma diferença de potencial de 110 volts e eu quero substituir por uma diferença de potencial de 220, ou seja, o dobro. No entanto, a minha potência ela vai se manter constante, ela é inalterada. Então, a potência de P1 vai ser igual à potência de P2. P1 é justamente a potência do chuveiro a uma diferença de potencial de 110 volts. E P2 a uma diferença de potencial de 220 volts. Utilizaremos essa equação para potência. P igual a U ao quadrado dividido por R. U é a diferença de potencial e R é a resistência do chuveiro. R1 é a resistência do chuveiro a 110 volts e R2 é a resistência do chuveiro a 220 volts. Como a potência é a mesma, é constante, então P1 vai ser igual a P2, substituindo então a diferença de potencial, V1 que é 110 e V2 que é 220 ao quadrado, né? Fazendo as operações, vamos chegar então que R2 vai ser igual a 4R1. Ou seja, a resistência do resistor a 220 volts ela é 4 vezes maior do que a resistência do resistor a 110 volts. Pode-se então descrever a resistência através da segunda lei de Ohm, que R é igual a ρ, multiplicando aí a razão do comprimento, sobre a área de seção. Assim, substituindo, né, R, sendo R na resistência de 220 volts, o que é que nós observamos? Que para quadruplicar a resistência, precisa-se de um fio de comprimento 4 vezes maior, já que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento, ou uma seção reta de área 4 vezes menor, já que a resistência é inversamente proporcional à área, levando em consideração aí a equação da segunda lei de Ohm. Resposta, letra E. Mais uma questão do Enem 2013. Esta sobre eletromagnetismo. Muito boa essa questão, porque vai lembrar aí um conceito importante que é o de campo elétrico. Vamos à leitura. Um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica ao atravessar o filamento da lâmpada e a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente. Vamos então para a pergunta. De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com que, letra A, o fluido elétrico se desloca no circuito,
Letra B. As cargas negativas se móveis atravessam o circuito. Letra C. A bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada. D. O campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. Ou E. As cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada. A resolução dessa questão é muito simples. Vejam o seguinte, a partir do modelo clássico de corrente, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à alta velocidade que os elétrons se movem em todos os pontos do circuito. Ao se fechar um circuito, o fluxo de elétrons formam um campo elétrico em todos os pontos, gerando assim a corrente elétrica. Então, esse fluxo de elétrons forma o campo elétrico em todos os pontos, que é esse campo estabelece a corrente elétrica. E a resposta, então, letra D de dado. Mas, no entanto, é importante também vocês saberem que corrente em movimento gera campo magnético. No entanto, aqui, esse fluxo de elétrico ele se forma devido ao campo elétrico em todos os pontos, que é estabelecido. Ok? Estamos chegando na última questão de hoje, Enem 2014, questão sobre mecânica, este ramo da física que estuda o movimento dos corpos, preocupando-se em explicar a causa do movimento. É uma questão interessante que envolve uma história em quadrinhos. Vamos observar aqui. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Veja que temos aí Cebolinha e Mônica. A Mônica joga o coelhinho no Cebolinha e aí o Cebolinha, hello. Aí a Mônica, né, fica com muita raiva. Aparece essa imagem da Terra, né, e o coelhinho, né, girando em torno dela. Ele volta e bate no Cebolinha. Ui, ui, ui. Aí ela começa a mangar dele. Bem, nesse sentido, já voltando aqui à leitura da questão, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante. Né? Então, o professor pede para os estudantes observarem esse movimento do coelhinho aí em torno da Terra. Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho o terceiro quadrinho é justamente o quadrinho que mostra o coelhinho, né, fazendo um movimento circular uniforme em torno da Terra. No entanto, o que quer saber? Se, desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho Vejam que aí as forças dissipativas elas são inexistentes. Letra A é nulo. Letra B, paralelo à sua velocidade linear e no mesmo sentido. Letra C, paralelo à sua velocidade linear e no sentido oposto. Letra D, perpendicular à sua velocidade linear e dirigida para o centro da Terra. Letra E, perpendicular à sua velocidade linear e dirigida para fora da superfície da Terra. Então, a D e a E já dá para eliminar de cara aí, porque a D, no caso, é a força centrípeta, certo? Que está relacionada com a aceleração centrípeta, e a E não tem sentido nenhum. Ficamos então com A, B ou C, certo? Vamos aqui então para a resolução da questão. Vejamos o seguinte, na ausência de forças dissipativas, um objeto ou um corpo qualquer em órbita está sujeito exclusivamente à ação da força gravitacional, que faz papel da resultante centrípeta, perpendicular à trajetória, né, e direcionada para o centro da circunferência. Enfim, não haverá componente tangencial da força resultante e nem aceleração tangencial, tendo em vista que apenas a força gravitacional está atuando. Então, resposta letra A, nulo.
fico muito satisfeito ao chegar ao final da videoaula e vocês tenham entendido bem as questões, a resolução das questões e principalmente o conteúdo teórico que muitas vezes eu explico para vocês, para resolver a questão. Então é muito importante que vocês entendam. Se tiver dúvidas, escreva nos comentários aí do vídeo que eu responderei. Não deixem de dar o like, certo, gente? Isso é bom para dar uma motivação aqui no canal. E sugestões de questões, certo? Podem colocar lá nos comentários também. Até a próxima videoaula. Um abração!